E aí, galera, tudo bem? Conforme combinado, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Angélica Freitas nesse espetacular livro O Útero é do tamanho de um punho, até porque o útero realmente é do tamanho de um punho. Essa cara sensacional da Angélica, essa poeta pelotense, gaúcha, e bastante recorrente em provas de vestibulares e, sobretudo, no Enem. Eu queria discutir duas coisas com vocês que eu acho extremamente interessantes. Primeiro, a questão mais famosa da Angélica já caiu, que é o poema dessa autora que faz uma menção a uma mulher de vermelho, que a gente vai ler e fazer a questão aqui, e que vai colocar o ponto de vista do assediador sobre a mulher. Um poema bastante corajoso, de colocar um eu lírico, a voz do poema, que é o cara que é o assediador, conhecido assediador, típico assediador da cultura brasileira. Em segundo, a gente vai discutir um pouquinho depois o quanto os autores eles discordam das respostas que dão efetivamente para suas poesias ou textos ou prosa no geral na questão do Enem. Isso é uma discussão bem interessante e grande parte das vezes eu acho que o autor não está certo. O autor não é dono do seu texto, depois que o texto está na massa, a massa faz a leitura que a condição cultural da massa ele permite ou ele obriga a fazer. No caso da Angélica, eu acho que a discussão, eu acho que é um dos autores que mais próximo chegou de justificar uma possibilidade alternativa real assim de resposta. Embora eu não descaracterizaria a questão por causa da opinião dela. Então vamos ver primeiro o poema, vamos falar sobre essas coisas em que a Angélica sabe tudo, gênero, sexualidade, pegada gay, que aqui no Rio Grande do Sul a literatura desse foco, a literatura ligada a esse grupo social é muito forte, muito forte. A gente tem muitos autores e a maioria dos autores que caem no Enem com a temática gay são do Rio Grande do Sul. Né? Queria ressaltar pelo menos mais uma autora gaúcha grande, a Natália Borges Polesso, que escreveu o livro Amora, que é aquele que tem a questão da vovozinha lésbica, que um presidente aí nosso não gostou muito. A Natália também, como a Angélica, Natália é contista por excelência e a Angélica é poeta, são duas autores que vale muito a pena conhecer. Então vamos fazer a leitura do poema, vamos ver como é que é a história do poema e depois vamos ver a questão da Natália. Então o poema diz assim, aliás, primeiro a gente foi no enunciado, isso é uma questão do Enem, e a gente sempre vai no enunciado primeiro. Estou falando aqui como se nós já tivéssemos lido. Então, vamos ampliar um pouco o poema aqui na tela agora e vamos ver como é que é o enunciado. O enunciado diz: no processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa a. Aí a gente vê as alternativas depois. Vamos ver como é que é esse eu lírico. O eu lírico diz assim: o que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer. Para ter posto este vestido, não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer. E ela escolheu o vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo. Caro Watson, elementar, o que ela quer sou euzinha que ela quer. Só pode ser euzinha. O que mais podia ser? O poema tem um tom coloquial, a primeira pessoa falando e tal. E vamos combinar, o cara criando na sua cabeça, totalmente da sua cabeça, uma justificativa para o assédio. Né? Quando ele diz, é terrivelmente irônico esse euzinho, né? Porque nós entendemos nessa interlocução que a mulher nem sabe quem é o cara também não sabe quem é a mulher, mas não interessa para ele. Ela deve ter esse vestido para ele, entendeu? Se as gurias que estão assistindo esse vídeo, é muita pretensão do cara, né? Tu não tá nem na órbita da mulher e o cara tem certeza que tu te vestiu para ele. É claro que isso é uma escolha do homem, essa escolha é machista. A mulher, ela tá disponível, entendeu? Naturalmente, ao estar no ambiente público, ela tá ao alcance do homem de qualquer forma, mesmo que ela não queira. Vocês entendem essa relação, né? Esse é o papel de assediador. A mulher, ela tá disponível pelo fato de estar numa área pública. É claro que os agravantes, ela está com vestido, ela está com vestido vermelho, mas quantas mulheres usam vestido vermelho? O vermelho aqui entra na ideia da sensualidade, correto? O vestido também, pela disposição da roupa, bem mais, como eu posso dizer, com uma sexualidade bem mais, ou bem menos protegida do que uma calça, um casacão, né? Toda a ideia aqui é de exposição da mulher e o fato de o assediador estar cruzando com ela por casualidade. Ele diz ali, é super interessante o Verus quando ele diz não pode ser apenas uma escolha casual. É
O fato de ser casual justamente bate na cabeça do assediador como uma forma de dar um sentido para isso. O sentido que é só da cabeça dele. Vocês notam que em nenhum desses momentos aqui a mulher abre a boca. A mulher não fala, ela está sendo observada. Isso é bastante pavoroso, né? Para quem é mulher, eu sempre digo isso assim, eu agradeço por ter nascido homem, porque a vida das mulheres é muito mais difícil. O homem não passaria por essa situação aqui no cotidiano, né? Se passasse, talvez a mulher ficasse na dela e não invadisse o espaço da outra mulher, como esse cara provavelmente vai fazer se esse poema se desenvolvesse. Qual é a resposta que o Enem deu para essa questão? A letra A, que o eu lírico ele confere uma identidade, recebe a identidade da autora, que representa, para a autora não é a resposta, representa a hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. Por que hipocrisia? Entendeu? Existe hipocrisia aqui, que é o fato de o cara saber, por isso que eu me referi ao euzinho irônico, a de não ser uma casualidade, entendeu? O Carl Watson, uma dedução brilhante que ele fez, um silogismo, diríamos, da filosofia, porque está tudo errado esse raciocínio, mas ele sabe que está errado, entendeu? Provavelmente o que a gente tem aqui, um psicopata, um aproveitador, como a gente gosta de dizer nas aulas de redação, claramente o aproveitador, não é um psicopata, um louco, entendeu? Claro que esse cara ele é doente, mas ele não é um doente tipo o personagem do You da Netflix. Ele só é um cara que, imbuído da mentalidade machista, vai invadir o espaço da mulher como um aproveitador, mas não doente exatamente. Doente no sentido coloquial, ok? Por isso que a hipocrisia não é ruim de dizer aqui, porque o que é o senso comum? O senso comum é o senso comum do machismo. E a hipocrisia é o cara estar se utilizando desse senso comum para justificar um possível abuso. Vamos ver as outras alternativas. Na letra B, mudança de paradigmas da imagem atribuídos à mulher não é uma mudança. Para o machista, a mulher tem o mesmo paradigma de disponibilidade. Vou pular C, que é a resposta que a Angélica queria dar. A importância da correlação entre ações e efeitos causados. O que menos tem é correlação de causa e efeito aqui, né? Daí a hipocrisia. E valorização da sensibilidade como característica de gênero, só se for do gênero feminino, entendeu? E não do masculino, que é a voz que nós ouvimos desse poema aqui. Na letra C, que é muito tentador, e sempre que eu uso esse poema em sala de aula, as pessoas se dividem bastante. A Angélica tem razão. É a tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Por que o Enem não marcaria essa resposta? Eu concordo inteiramente que ela é possível. Inteiramente. Agora, tu tem um background do Enem. Se eu digo isso, eu posso entender que esses preceitos de psicologia feminina seriam aceitáveis, seriam preceitos reais. Se a questão dissesse tentativa errônea de estabelecer preceitos, tentativa preconceituosa, tentativa machista, ou tentativa de estabelecer falsos preceitos, preceitos enganosos, aí, ok. Aí seria entre A e C, as duas seriam respostas possíveis. Mas na forma pela qual a questão está escrita, marcar C dentro da concepção do Enem, não na poesia da Angélica. A poesia da Angélica diz isso mesmo, correto? Mas dentro da ideia do Enem eu não poderia marcar isso. Aí já não tem mais a ver com a interpretação da poesia, não tem mais a ver com a interpretação de texto ou com a tua capacidade. É o conhecimento dos objetivos que o Enem tem. É não permitir que uma alternativa dê margem a esse eu lírico, machista, abrigar uma ideia que pareça correta, estabelecer preceitos da psicologia, só se forem preceitos falsos, errôneos ou enganosos. Ok? A Angélica está super certa. Eu acho que o poema dela talvez seja mais sobre a letra C do que sobre a letra A. Mas tu tá num quadro do Enem, e dentro do quadro do Enem a interpretação ela já tem fatores externos. Tudo isso para dizer, né, que tu nunca marca uma alternativa neutra ou contrária, as minorias contrárias, tu não marcaria mais neutra, porque a C é neutra dentro da mentalidade do Enem. Também não pode ser resposta. É isso aí, leia Angélica, top. Pai, esse Útero é um livro sensacional, ela é muito criativa, muito moderna e de quebra, se tiverem tempo, Natália Borges Polessa. Aí valeu, até a próxima. Um abraço.